Chegou ao Biosfera. Sabia que dentro de poucos anos Portugal vai ter a eletricidade mais cara do mundo devido ao Plano Nacional de Barragens e aos parques eólicos? Feitas as contas, estas novas barragens vão produzir 0% de energia líquida. Mais à frente explicamos como se chega a este valor. No entanto, o Estado comprometeu-se a dar às concessionárias hidroelétricas 49 milhões de euros por ano, haja ou não produção. Confuso? É natural. Estas são algumas das verdades pouco divulgadas do Plano Nacional de Barragens. Pela primeira vez fez-se as contas de quanto vai custar ao Estado, ou seja, a todos nós, avançar com o Plano Nacional de Barragens. O resultado são 16 mil milhões de euros. Significa também um aumento de 10% na fatura elétrica das famílias ao longo dos anos. Para os especialistas em energia e para os críticos das barragens, há falta de transparência em todo o processo. Na Foz do Tu, as obras da nova barragem correm a todo vapor. O empreendimento hidroelétrico recebeu luz verde em maio de 2009, com a emissão da Declaração de Impacto Ambiental. No início deste ano, as obras arrancaram. Foz Tua é uma das 10 barragens a integrar o Plano Nacional de Barragens, com elevado potencial hidroelétrico. Este foi explicado ao povo português como parte da solução para a independência energética do país, mas nunca ninguém explicou quanto é que isso nos ia custar até hoje. Os números oficiais apontam para um investimento nestas 9 grandes barragens de cerca de 3.600 milhões de euros. Isto é o valor que vai ser pago às empresas construtoras que vão construir as barragens. Só que isto não é o custo real do empreendimento. O custo real do empreendimento vai ser isto, mais o lucro das empresas elétricas, a EDP, a Iberdrola, a Endesa, mais os juros dos empréstimos que vão ser pagos aos bancos que vão estar envolvidos no negócio. O custo total disto, não existem números oficiais, nós fizemos os cálculos, serão aproximadamente 16 mil milhões de euros. O investimento poderia ser justificável se garantisse de facto uma produção energética considerável, mas segundo o plano de barragens, estas vão ter capacidade para produzir 1,7 terawatts-hora por ano, ou seja, apenas 3% da eletricidade que o país consumiu em 2010. Contudo, estes números só dizem metade da verdade. Se adicionarmos à equação a energia que as barragens vão consumir para bombear água, o ganho energético é zero. No total, estas novas barragens ou reforço das antigas vão produzir 175 megawatts em média, como se estivessem a produzir sempre este valor, vão produzir 175 megawatts oriunda dos rios. Isto é o que vai ser acrescentado, isto é o que resulta, de facto, do aproveitamento dos rios que as barragens trazem. Portanto, isso significa que é água que é armazenada nas albufeiras e depois há uma barragem que cria um desnível e que permite depois que esta água seja turbinada, transformada em eletricidade. 175 megawatts. Mas, além disso, as barragens vão consumir, portanto, funcionando não como produtoras de energia elétrica, mas como consumidores de energia elétrica, como estações elevatórias de água, vão funcionar ao contrário, e consumir 750 megawatts em média de origem eólica para levar a água de baixo para cima do rio. Os 750 megawatts que consumiram das eólicas são devolvidos, mas não em 750, mas em 565, portanto, que são 3/4 daquele valor. Porquê? Porque 1/4 desta energia de origem eólica vai-se perder no processo primeiro de bombagem e depois de turbinagem. Estes processos não têm um rendimento perfeito, há perdas e essas perdas são sensivelmente 25%, 1/4. Portanto, a energia total que é entregue à rede vão ser de 750, que é 1/4 da origem do rio e 3/4 da origem do vento. Mas estes 750 limitam-se a igualar os que são consumidos da origem eólica e, portanto, o saldo é nulo. Mas a maior parte da produção de energia eólica é de madrugada, portanto há aqui claramente um excesso. O que as barragens vão fazer é armazenam esta energia eólica aqui para a devolverem à rede nas horas de maior consumo. Portanto, as barragens efetivamente prestam um serviço à energia eólica. Este mix energético nunca foi testado anteriormente noutro país. Ninguém sabe, aliás, se vai funcionar. E existem várias razões que levam a questionar o sucesso do esquema. Do ponto de vista das barragens, o negócio é o seguinte. As barragens compram a energia a esta hora, portanto, madrugada, muito barata, porque, como ela é em excesso em relação à procura, tem um preço muito baixo, pode ter até um preço zero. Tem acontecido em várias horas do dia, nestas alturas de excesso de produção eólica, a energia está a custo zero, basicamente ninguém quer.
E, portanto, eles podem comprá-la a um custo zero e depois vendem-na nas horas de ponta ao custo máximo, porque é na altura em que há maior procura, cerca de 8, 9 cêntimos. E isso pode ser por quilowatt-hora. E isso pode ser suficiente para rentabilizar o investimento nas barragens. As concessionárias são, portanto, umas privilegiadas. Por um lado, compram barato e vendem-nos caro. Por outro, são as únicas a poder comprar energia eólica, tendencialmente a 0 cêntimos. O consumidor particular paga sempre uma tarifa fixa pela eólica, mesmo que a compre numa hora de excesso de produção. Em 2010, esse valor foi de 9,5 cêntimos por quilowatt-hora. Na sua fatura, esse subsídio não vem descrito como custo de energia, mas sim como custos de interesse geral. Neste caso, além dos 9,5 cêntimos que o consumidor vai pagar pela eólica, vai pagar mais, em média, 5, 6 cêntimos, que é o rendimento da barragem. Portanto, isto significa, há umas contas feitas aproximadas, porque não há dados públicos exatos sobre isto, que isto vai levar o custo de energia eólica, que neste cenário, no cenário que existia, de vir a abastecer completamente o país de energia eólica, para valores totais da ordem perto dos 15 cêntimos por quilowatt-hora. Eu diria que isto, se for inteiramente realizado, vai-nos trazer a eletricidade mais cara do mundo, vai-nos igualar e provavelmente fazer ultrapassar os custos de eletricidade na Dinamarca e na Alemanha. Há ainda outro dado que tem passado despercebido à maioria das pessoas. O Governo vai dar um subsídio de 20 mil euros por megawatt instalado a todas as centrais produtoras de energia, mesmo que nunca produzam nada. Isto traduz-se numa despesa de 49 milhões de euros anuais. O nome dessa legislação é um incentivo à potência garantida. Ou seja, por uma central elétrica existir, seja ela hídrica ou termoelétrica, ela tem direito a receber o subsídio do Estado, só para estar lá parada à espera de talvez ser preciso pôr lá a funcionar. Bom, portanto, por outras palavras, isto é uma renda. Mas não pense que são só as barragens que recebem subsídios. Segundo a entidade reguladora dos serviços energéticos, os custos económicos de interesse geral foram, em 2011, 2.406 milhões de euros, ou seja, 33,4% do que pagamos na fatura elétrica são apoios. Desse bolo, a maior fatia de subsídios vai para as energias fósseis. A seguir, aparecem as renováveis. 241 milhões de euros são entregues às autarquias e as regiões autónomas têm ajudas na ordem dos 4%. Os restantes 10% incluem verbas para planos de promoção de eficiência de consumo e para a ERSE, entre outros. O Biosfera questionou o Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território sobre esta medida, mas a resposta veio em branco. Foram razões como esta que levaram várias ONGs a redigir um memorando com todos estes dados e a enviá-lo à Troika. Ora, diz o Plano Nacional de Barragens que nós precisamos, para cada 3,5 megawatts de energia eólica, precisamos de 1 megawatt de bombagem. E, portanto, para a potência de eólica que nós vamos ter no país com muito otimismo daqui a 10 anos, nós precisaríamos de cerca de 2.400 megawatts de potência de bombagem. Ora, nós já temos instalado neste momento 2.510, já a funcionar ou em obra. Ou seja, sem nenhuma nova barragem. Portanto, só nas barragens já existentes, entre aquelas que já estão em pleno funcionamento e aquelas que estão a fazer reforços de potência, nós já temos potência de bombagem excedentária em relação àquilo que é preciso para fazer o tal esquema da bombagem. O caderno de encargos do Plano Nacional de Barragens previa uma certa potência, mas depois os valores que foram contratados e aceitos pelos construtores, nomeadamente a EDP, a Iberdrola e a Endesa espanholas, que foram quem ganham os concursos para as barragens, os valores com que eles efetivamente comprometeram em termos de potência são muito maiores do que o que estão no caderno de encargos. O que significa que não vão produzir mais energia, vão ter capacidade de armazenar e de movimentar mais energia eólica para bombagem e depois para turbinagem. E porquê que isso aconteceu? Não é claro, porque não há documentos públicos que permitam entender quais foram as contas que foram feitas. Isto é uma negociata para sacar o máximo possível de dinheiro ao Estado através do subsídio de garantia de potência. Não é uma necessidade de nós termos tanta potência instalada no nosso sistema elétrico. A continuar o projeto da barragem ganha a visão curta e o lobby da energia separar
ganhamos todos.